E a imprensa esportiva está analisando nesse momento a chegada do Tite no Flamengo. E eu gostaria que você participasse do nosso canal, porque o João Guilherme falou algo muito importante numa entrevista que ele fez lá na Rádio Manchete, falando sobre a chegada do Tite e a possibilidade do Tite já traçar uma meta nesse ano ainda, que seria não somente uma vaga para a Libertadores da América, mas tentar, lembrando que é tentar, brigar pelo título do Brasileirão. Exatamente. Para isso, o Flamengo precisaria dar uma arrancada incrível de vitórias consecutivas e ainda torcer pelo tropeço dos adversários. Vamos analisar isso no nosso canal? Por isso, já chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo no nosso canal. Vai nos comentários e escreva a sua opinião. Para você, o Tite vai dar certo no Flamengo? Escreva nos comentários. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, que aqui sempre tem notícias e informações do Mengão. Lembrando a você que vou deixar os créditos ao canal da Rádio Manchete, ao canal do Pilhado e ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos analisar então a chegada do Tite no Flamengo e qual é a meta que ele precisa, ou melhor, qual é a meta que vai ser imposta para ele traçar no Flamengo aqui no final do ano de 2023. Vamos ver. Você está de vermelho e preto? Você está vestido de Flamengo? É azul. Você está vestido de Flamengo, Eugênio Leal rubro-negro? Temos uma tela para falar sobre essa possibilidade agora de Tite no Flamengo. Essa sim. Últimos trabalhos do treinador, Seleção Brasileira 81 jogos, 80,2% de aproveitamento, Natália Ferrão. É mesmo? Ganhou o quê? Com 60 vitórias, 15 empates e 6 derrotas. Benditas eliminatórias cumpridas também. Que dão No Corinthians, 99 jogos com 61 vitórias, 69,4% de aproveitamento. Altíssimo. Aí sim, aí é bom. Como vocês Embora seja veem inferior da seleção. Mas aí é essa consistente. possibilidade de Tite no Flamengo? Aí é consistente. Eu me pergunto como vai ser a relação dele com os jogadores. Alguns ele já treinou. Outros ele tirou da lista dele e deu o que deu, né? O Gabi deu uma declaração em cima do trio elétrico lá sobre o Tite, né? Então, assim, como é que fica a relação? Eu me pergunto se ele é o treinador para dar essa grife que a diretoria do Flamengo tanto procura. Mas eles querem grife ou futebol? Ué, mas por que trocou, resultado? por que trocou o Dorival pelo... Eles querem o empenho atrelado ao resultado. Quem dá uma coisa ou não dá outra, não serve. Então, eu não sei até que ponto o Tite pode dar a esse Flamengo a dinâmica daquilo que a diretoria espera. Bom, de um jogo bonito, vistoso, daquela trocação. Essa cobrança Não sei. Por parte da torcida. Primeiro tem que ter um voto de confiança da torcida. No começo da torcida esperar, porque, assim, de cara, não é o treinador dos sonhos do rubro-negro clássico. O rubro-negro não gosta muito do estilo Tite. Então, esse é um ponto. Segundo, Qual e talvez... estilo? O Tite é visto como um retranqueiro, não sai de casa sem guarda-chuva, não é o que o flamenguista gosta. O flamenguista gosta de um jogo mais bem jogado. Né? Se o Dorival caiu por causa disso... Prefere tomar chuva na cabeça. Então. Agora, antes de tudo isso, eu gostaria de colocar esse ponto aqui. Eu acho uma vergonha, ninguém merece isso. Tem um profissional ali no cargo chamado Jorge Sampaoli. Sim. Né? Ainda tem. Então, ainda tem. É isso que me assusta. A pessoa ser vista como um fantasma, assim, sabe? Todo mundo olhando e falando, o cara tá aqui, mas já não tá. Ninguém merece isso. Eu sei que o trabalho do Sampaoli não é bom, eu sei que ele é um mala. Mas é uma vergonha. É uma vergonha. A gente sabe que técnicos negociam sua ida com outro no cargo, mas o Sampaoli merece respeito, né? Então acaba essa relação para começar outro. Mas enquanto o outro não chega, eles precisam de alguém dando treino lá. O cara está sendo pago em dia. Então, mas é uma situação muito chata. Muito chata. Isso, ninguém merece passar por isso. O Jair Ventura, do Corinthians, passou por isso. Todo mundo sabia que o cara... Se eles têm certeza que ele vai sair, por que já não demite e deixa o interino enquanto não chegou? Esse é o ponto. É isso. Esse é o ponto. O cara está fazendo trabalho com que motivação, com que... Porque não adianta, o Flamengo não vai virar da noite pro dia a seleção que se esperava. É falta de respeito. Você gostaria de ser a pessoa de plantão lá? Eu não gostaria de ser essa pessoa.
Eu não gosto de fazer com os outros o que não quero que façam comigo. Não, imagina, me avisaram, Nath, você tá aí, mas a partir da semana que vem a gente já tá pensando em outra pessoa, mas você vai ficando aí. Vai ficando aí, é completamente desagradável. Eu acho que é esse o ponto, é desagradável. Tite no Flamengo, Eugênio Leal. Você está de vermelho e preto ou vermelho e azul? Então, não sei, isso aqui é meio grafite, né? Meio... Na tela parece azul marinho. Não, mas Aqui não é parece azul, preto. não. É, mais escuro. Grafite- Pouco importa grafite isso. no outro. Eu acho que o Tite... Não ele importa tem- sim, mas continue. O Tite é um técnico muito grande e que eu acho que ele tem a capacidade de dar ao Flamengo o que o Flamengo precisa, que é um peso interno para ocupar não só o espaço de técnico de campo, mas o de dono do departamento de futebol, o cara que vai dar as ordens ali dentro. Porque o Flamengo não tem, né? O Sampaoli, repito aqui, o problema dele é que ele quis ser e é somente o técnico de campo. Ele não olha para o extracampo. O Tite tem esse perfil? Acho que o Tite chega para abarcar tudo e impor, porque o Flamengo ele aluga isso. A cada técnico que chega é a sua filosofia, do seu trabalho. Você resolve tudo aí, porque a gente não resolve nada. E com o São Paulo não deu certo por isso. Acho que o Tite chega com esse estofo de tudo que já passou na seleção brasileira, de ser o cara que vai controlar o futebol do Flamengo. E eu acho que ele tem capacidade de fazer esse time jogar um belíssimo futebol. É claro que vai precisar de ajustes de elenco para o ano que vem, tem contrato terminando, tem jogador saindo, tem jogador chegando, ver as posições mais carentes, desde que ele tenha respaldo da diretoria para tal. O problema do Flamengo, repito, não é trocar o técnico agora. O problema do Flamengo é o meia-culpa da diretoria e uma profissionalização do departamento de futebol que já foi anunciado. Não ocorrerá na gestão do Rodolfo Landim. Então precisa de alguém que ocupe o espaço que a diretoria não ocupa. Talvez o Tite seja esse nome. Mas eu concordo com o professor. Ele vai precisar, acima de tudo, no primeiro momento, superar a falta de identificação com a torcida do Flamengo. Ele não tem essa identificação, ele não é o personagem que a torcida do Flamengo acha o ideal para comandar o seu time. Mas ele tem muito conhecimento, muita capacidade para fazer um bom trabalho. E eu acho que se tiver o respaldo, ele vai fazer um bom trabalho no Flamengo. Mas vai precisar que a diretoria o dê suporte em decisões que precisam ser tomadas internamente no dia a dia e que muitas vezes ela sugeriu que daria a outros técnicos e não deu. Quando a coisa apertou. E o Flamengo tem outros problemas que são as renovações de jogadores importantes. Bruno Henrique é um deles. Tite fez os últimos acertos com o Flamengo, tá? O Tite se reuniu com Rodolfo Landim, com o Marcos Braz na noite de ontem. Ele jantou com os poderosos do futebol do Flamengo e depois de tanta apreensão se o Tite poderia ou não acertar com o Corinthians, o Tite já tinha dado a palavra dele ao Flamengo e por isso ele não aceitou a proposta do Corinthians. O Tite foi a primeira opção, o Corinthians foi atrás do Tite, tentou aproveitar a demora do Flamengo para demitir o Sampaoli, mas o Tite, de uma forma muito ética, deixou claro que já tinha se apalavrado com o Flamengo e que estaria acertado com o clube carioca. O Tite vai ganhar um salário maior que o do Sampaoli. Esse salário deve passar de 2 milhões de reais por mês. É o salário que o Tite deve ganhar no Flamengo, ou seja, vai ser um salário astronômico. E ele é o treinador que, mais uma vez, foi a prioridade do Rodolfo Landim, tá? Assim como o Sampaoli foi escolhido pelo Rodolfo Landim, o Tite foi escolhido pelo presidente. Por quê? Porque os dois trabalharam juntos na seleção brasileira em 2019. O Rodolfo Landim, ele foi o chefe da delegação da seleção brasileira, trabalhou com o Tite, os dois ficaram muito amigos e o contato partiu do presidente do Flamengo. E o Tite agora, ele só espera o desligamento oficial do Sampaoli para que ele seja anunciado pelo clube. Como eu trouxe aqui, tá, em primeira mão, quem me acompanha sabe, eu fui o primeiro a dizer que o Tite tinha aceitado antecipar seu retorno para esse ano, por causa da proposta do Flamengo. Eu fui o primeiro a dar isso, quem me acompanha sabe. O Tite tinha decidido com a família que ele só voltaria a trabalhar no ano que vem, em 2024, mas a proposta do Flamengo
fez com que o Tite decidisse antecipar esse retorno. Como ele decidiu antecipar o retorno, o Corinthians também tentou, mas o Tite já estava palavrado com o Flamengo. O salário deve passar de 2 milhões de reais. O Tite vai ter uma autonomia total no futebol do Flamengo. Isso também ficou definido na reunião de ontem no Rio de Janeiro. O Tite vai ter o comando. Assim como aconteceu com Jorge Jesus em 2019, o Tite vai ter poder de decisão no futebol do Flamengo. E outra coisa que é muito importante, esse contrato do Tite, ele vai até o final de 2024. Ou seja, o Tite vai ter uma temporada cheia com o Flamengo pelo contrato que está acertado com o clube. Por que isso? Tanto por parte do Flamengo, porque vão ter eleições presidenciais no Flamengo no fim de 2024, ou seja, pode ser que a oposição vença ainda mais com a forma como o Rodolfo Landim está enfraquecido. Há inclusive um pedido dentro do Flamengo para um impeachment do Rodolfo Landim. Por quê? Pelo excesso de gastos em multas rescisórias. Inclusive o Márcio Braga, ex-presidente do clube, multicampeão no Flamengo, é uma das lideranças que está aí entrando com esse pedido de impeachment do Rodolfo Landim. Então há sim uma possibilidade da oposição vencer essa eleição, e aí o Tite preferiu, com a diretoria, fazer esse contrato até o fim de 2024. Para o Tite também é interessante, porque o Tite ele ainda tem um objetivo antigo de trabalhar na Europa. Esse era o objetivo do Tite para essa temporada. O Tite queria treinar um grande clube europeu, mas não recebeu propostas. Claro, é o que eu digo. Até porque o Tite não fez um belo trabalho na seleção brasileira. O Tite teve 2 Copas do Mundo. 2. Em uma ele foi eliminado pela Bélgica nas quartas de final. Na outra ele foi eliminado nas quartas de final pela Croácia. E jogando mal. Então o Tite não sai da seleção brasileira em alta como ele saiu do Corinthians. Não é um Tite que está em alta, é um Tite que está em alta, que vai receber um salário gigantesco, tudo isso pelo seu histórico, mas não pelo que ele fez na seleção brasileira. Porque isso eu faço questão de deixar claro. O trabalho do Tite na seleção não foi bom. Apesar de toda uma babação da imprensa em cima dele, porque o Tite é amigo de muitos jornalistas que faziam questão de dizer, bateu recorde de vitórias em eliminatórias. Isso aí todo mundo caga pra isso. Que se dane que ele bateu recorde de vitórias em eliminatórias. O que fica definido, o que fica marcado é que ele fez 2 péssimas Copas do Mundo, com a seleção brasileira jogando mal nas Copas do Mundo e sendo eliminada por seleções de médio escalão. Porque não dá pra você dizer que Bélgica e Croácia são grandes seleções do futebol mundial. Nunca conquistaram um mundial sequer e um título sequer. A Croácia chegou numa final de Copa do Mundo, mas não ganhou, e as duas nunca ganharam nada no futebol mundial. Então o Tite saiu da seleção brasileira com um mercado forte só no Brasil. No exterior, ele não sai com uma boa impressão. Ele não sai fazendo um belo trabalho na seleção brasileira, com a seleção brasileira jogando bem, e por isso eu digo que eu preferi o Jorge Jesus. Só que o Jorge Jesus não saiu ainda do Al Hilal, e a diretoria do Flamengo não tinha tempo para esperar. Qual é o objetivo do Tite nessa temporada? É só um e é fácil. O objetivo do Tite é colocar o Flamengo na Libertadores. O Flamengo hoje, acredite se quiser, a temporada é tão vexaminosa que além do Flamengo ter perdido títulos ridiculamente, de 4 para o Fluminense o Carioca, perdeu a Recopa Sul-Americana para o Independente Del Valle, foi eliminado pelo horroroso Olímpia do Paraguai na Libertadores, não jogando nada, perdeu a semifinal do Mundial para o Al Hilal. Além de tudo isso, dessas vergonhas que o Flamengo colecionou nessa temporada, o Flamengo hoje não está na zona nem de classificação para pré-Libertadores. Só que a distância para o G4 ainda é muito pequena. Então, se o Tite conseguir fazer um trabalho razoável com o elenco que ele vai ter no Flamengo, ele consegue botar esse time na Libertadores, ganha a confiança da torcida do Flamengo para começar zerado a temporada que vem. No Flamengo. Então, o Torelli, terça-feira ele chegou aqui no Rio de Janeiro, eu tive até a oportunidade de... Verdade. Ir ao aeroporto Santos Dumont, recepcioná-lo. Ele desconversou qualquer tipo de pergunta que foi feita a ele. Procurou não responder, falou que respeita todos os clubes, aí citou o Flamengo, Corinthians,
que também agora tá sem treinador. E ele falou, olha, quem resolve isso é meu empresário, vim aqui, tenho residência no Rio, eu já moro aqui há 7 anos, vim com a minha família, não tô pensando nisso agora. Então o Tite meio que jogou pra galera. O Flamengo tem um treinador até segunda ordem, né? O Sampaoli tá lá. E uma das coisas que vem circulando é que o Tite não assumiria um clube que tem treinador ainda. Nesse ponto, então, teoricamente, o Corinthians sairia na frente porque não tem técnico. Agora, como a gente sabe, você é melhor do que ninguém aqui, o João conhece também os bastidores do Flamengo, é uma bagunça lá, a diretoria, tudo pode acontecer, né? João Guilherme. Pois não. E aí? Sobre o Tite no Flamengo? Lucha caiu, Ele estreará, Mano tá aí. Os deuses do futebol andam aprontando bastante, né? É. Porque, por exemplo, colocou o Dorival pelo São Paulo contra o Flamengo recentemente, né? Na final da Copa do Brasil. E se o Tite for confirmado como técnico do Flamengo, a estreia dele, porque a ideia da diretoria é colocá-lo para trabalhar agora, será contra o Corinthians em Itaquera, na outra rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, isso é espetacular, né? Porque o Tite, ele é uma unanimidade no Corinthians, é apontado como o maior treinador da história do clube. Ele ganhou praticamente tudo. Ele ganhou um brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou Mundial, ganhou tudo. Tudo. Posso imaginar, ele ganhou. Impressionante, ele ganhou tudo lá no Corinthians. E eu acho, embora muita gente esteja já torcendo o bico, porque a torcida do Flamengo, ela só ficará plenamente satisfeita o dia que Jorge Jesus voltar. Ou então... Eu estou incluído nesse pacote. Exatamente, são as viúvas de Jesus. Grupo composto por cerca de 48 milhões de pessoas, né? E... O líder dessa Não vem, não. Quem não é, Exato. são só milhares. Exatamente. Então, o assim, líder dessa campanha tá sentado ali. são no 48 milhões e 600 mil? Exato. São 600 mil, são quanto? 40 milhões que tá certo. Mas você foi reconhecido como uma liderança desse processo. Mas o detalhe é o seguinte, só o Jesus terá 100% de unanimidade, nem Guardiola. O Dorival, eu acho que ele tem um carinho muito grande da torcida do Flamengo, também seria um treinador recebido sem muitas contestações. O Tite, ele entra no rol dos outros todos que serão contestados. Mas cá entre nós, ele é um grande nome. O problema é que ele vem de um desgaste de 2 Copas do Mundo na seleção brasileira, um trabalho que sofreu muitas críticas e muitas delas com razão. Ele não foi feliz nessa passagem dele pela seleção brasileira, mas pegando o histórico dele de clubes, o Tite é um grande treinador e tem condições de fazer um trabalho excelente no Flamengo, desde que aí é que está o problema. Da questão? Aí é que está o X da questão. Ele precisa ter respaldo da direção de futebol do Flamengo, que enquanto o presidente Rodolfo Landim não mudar a gestão de futebol do Flamengo, os problemas continuarão acontecendo. Você pode colocar São Judas Tadeu, que talvez ele seja também derrubado lá. Concordo totalmente. Eu tenho só uma pergunta a fazer pra vocês. Rápida, por favor. Rápida. Faltarão 13 jogos. Sim. Se ele pegar contra o Corinthians. O Flamengo hoje é o 6º, né? Que você tá pensando? É o 6º colocado. Você tá pensando nisso mesmo? Se o Tite não conseguir classificar o Flamengo para a Libertadores ano que vem, ele vira como treinador do Flamengo em 2024? Olha, tem que virar, né? Historicamente, sim. Vou responder rapidamente. Por quê? Tolima, talvez a maior vergonha da história do Corinthians. Sim. Ele era o técnico. Foi mantido. Mas a gente tá falando de Flamengo e da gestão atual do Flamengo. Mas eu acho que fica. Que manda técnico embora depois que é campeão. Eu já ouvi o torcedor é muito legal, né, cara? Porque o futebol é uma paixão que se renova diariamente. Sim. Na segunda-feira, um dia após a derrota pro São Paulo, na Copa do Brasil, né? Eu já ouvi de uns 3 rubro-negros o seguinte comentário: porra, você já imaginou se o Tite pega o time, dá uma arrancada no Campeonato Brasileiro, além da vaga na Libertadores, ele chega na última rodada com chance de ser campeão e ganha o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo? Tem muito rubro-negro que já tá pensando isso. Eu já ouvi. Não. Já falaram comigo. Então, manda eles procurarem um matemático
Olha... O Tristão. Aí que tá. O matemático vai falar pra você o seguinte, tem chance. Agora, mas tem chance, não é zero total. Agora, na prática, é impossível, eu acho. Mas tem muita gente que acredita nisso, cara. Eu já ouvi uma... Nem você acredita nisso? Não. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo e a última notícia que saiu recém agora é que o Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians. Então quer dizer, já não tem mais concorrente para o Tite assinar com o Flamengo. Então provavelmente o Tite deve ser o novo técnico do Flamengo nas próximas horas ou até amanhã deve sair alguma notícia falando sobre essa reviravolta aí. O Corinthians era um concorrente direto para contratar o Tite. Agora já anunciou o Mano Menezes, então já não tem mais a possibilidade do Tite para o Corinthians. E um detalhe importante é o seguinte, é que o Tite chega para fazer uma reformulação no Flamengo e também para tentar levar o clube à Libertadores da América. Mas já há boatos em que o Tite não chegaria apenas para brigar por uma vaga na Libertadores, e sim para levar o time lá no alto na tabela do Brasileirão, que seria para tentar buscar um título do Brasileirão. Exatamente. Então vamos ver o que vai acontecer. Claro, como o João Guilherme falou, é uma missão difícil, é uma missão que é praticamente impossível. Na distância que o Flamengo está nesse momento do Botafogo são 11 pontos, mas o Tite chega com essa missão. Vamos ver o que vai acontecer. Por isso, já chega aí deixando a sua opinião nos comentários. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscreva, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo para vocês.